As ações da Simpar estão muito interessantes, então quem está interessado em comprar tem que ficar de olho nessa região. A gente teve um processo corretivo de longuíssimo prazo que foi concluído, então a gente pode sim estar nas melhores oportunidades de conseguir comprar ação barata. Então vamos ficar atento no vídeo de hoje, os cenários que a gente deve ter, e vocês vão entender porque eu acredito que é uma ação que em breve vai estar aí na minha carteira, beleza? Mas antes da gente continuar, não esqueça, ó, nosso canal de criptomoedas, se inscrevam lá, o mercado que todo mundo deveria estar estudando. Em breve, novas máximas históricas. Daqui a pouco não vai dar mais tempo de comprar, então estudem, conheçam o mercado, que tem um potencial muito grande, beleza? Assim como o nosso curso, para quem quer entender como usar o gráfico para investir para longo prazo, ganhar acesso à nossa comunidade, tudo de maneira vitalícia, QR Codes e primeiro comentário fixado, beleza? Então vamos lá para o nosso gráfico semanal aqui da Simpar, que está muito interessante, tá? Olha como a gente teve uma alta muito forte dos R$2 até os 16, tá? Então foi uma alta realmente muito forte de 2020 até 2021. Então isso aqui tudo aconteceu em um ano. Depois disso, a gente entrou no que naturalmente seria esperado, um processo corretivo. Ela subiu muito, praticamente em linha reta, e todo o efeito, toda a ação traz uma reação. Então ela não vai subir para sempre, e aí a gente entrou num processo corretivo de longo prazo. Tá? Então a gente chegou no topo em 21, a gente está em 2025 e agora eu acredito que a gente, se não chegou no fundo, a gente está muito perto. Beleza? Então o que a gente fez? Queda, movimento de acumulação aqui entre 9 e 12 reais, aonde poderia dar alguma esperança de realmente a gente voltar a subir, mas no que a gente perdeu essa zona, esquece. Beleza? A gente começou a analisar a Simpar quando o canal nasceu lá em maio de 2023, então a gente estava por aqui e eu já tinha esse alvo aqui embaixo. Tem vídeo aí no canal, quem duvida tá aí. Demorou pra caramba, demorou, mas chegou. Porque basicamente o que a gente fez aqui? Um pivô de baixa, ó. Primeiro movimento de alta, perde essa acumulação aqui, o movimento de pullback, gerando o pivô, tá? Justamente no teste dessa zona perdida, e o segundo movimento de baixa. Tá? Então a gente teve basicamente A, B, C. A gente ficou abaixo dessa zona aqui dos 6,60, que também já não fazia sentido. Muita gente perguntou dela nessa região. Eu até achei que a gente poderia chegar até uns R$8 no máximo para voltar a cair, ó, e nem conseguimos, ó. A gente bateu nessa zona aqui, ó, maior volume de negociação dos players, todo mundo vendido até o talo aqui em cima e queda. Beleza? E o que aconteceu agora de relevante? Batemos o nosso alvo, retângulo vermelho aqui, que é o pivô de baixa. Temos um volume muito grande nesse fundo, nessa barra do semanal, aqui na casa dos 13,30, 13,80. E olha o volume aumentando aqui, ó. Tá? Então, já tem gente tentando segurar essa zona. Ainda precisa alguns gatilhos para realmente a gente falar em possibilidade grande de reversão, mas definitivamente é uma ação que a gente tem que ficar de olho. Só que mais 2, 3 semanas nessa zona, a gente vai estar já quase competindo com essa região aqui. E isso aí vai mostrar força nesse fundo. Ou seja, tem bons, grandes players se posicionando nessa região. Tá? Inclusive está marcada essa barra aqui entre 13,20 e 13,80. Beleza? E claro, o foco mais nos R$4 por ser um valor redondo. Então o meu gatilho vai estar nessa faixa, né? Entre 13,80 e R$4. Passando aqui para o gráfico diário, olha só. A gente está dentro de uma estrutura que a gente pode chamar de acumulação. Vamos dar uma melhorada aqui, ó. Ainda não saímos dela. Quem é muito afobado, eu quero muito comprar as ações da Simpar, porque eu gosto demais, ela é muito boa. Pelo menos eu esperaria esse rompimento aqui, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, vocês precisam e devem estudar e tomar suas próprias decisões. Mas se eu fosse alguém muito emocionado que quer muito as ações da Simpar, eu esperaria pelo menos ela romper esses 13,60 aqui, tá? Porque romperia essa tendência de baixa e pensaria em voltar. Mas eu, aí agora falando por mim mesmo, eu só compraria depois de romper os 13,80 e os R$4. Tá? Agora a gente vai ver nas nossas projeções, mas esse seria o meu mínimo para voltar a olhar ela com bons olhos e realmente procurar o movimento de retorno, ou seja, a formação do pivô. Beleza? Então eu sigo muito interessado aqui na ação, estou procurando oportunidades, mas ainda acredito que a hora não chegou de comprar. Mas vamos entender aqui o cenário, mas antes não esqueça, ó,
se tornem membros do canal. Tá precisando de uma ajuda, tá perdido, não sabe hora de comprar, hora de vender. A gente tem aí o nosso plano capitalista, que a gente tem mentorias, a gente faz um acompanhamento durante todo o pregão, sempre tirando dúvidas. Temos as outras categorias também, então se tornem membros do canal. Quem tá cansado de fazer bobagem aí, pense em se tornar membros. E claro, não esqueça de curtir, se inscrever, ativar a notificação, deixar aquele like bacana, que ajuda demais aí o vídeo. E deixem também o comentário, a opinião de vocês sobre a Simpar. Eu tô de olho, vocês vão comprar, estão pensando em comprar também. Eu acho que essa é uma zona para ficar de olho. Ainda cedo para comprar, mais uma região para ficar de olho, beleza? Então, o que eu espero aqui? Vamos voltar para o semanal. Eu espero sinceramente que a gente fique mais um tempo nessa região. Seja andando de lado, tá? Fique batendo aqui dentro desse corpo desse candle. Então, bate aqui, fica andando de lado, a gente vê essa acumulação aumentar. E aí, em algum momento, ela vai dar um estouro para cima. Vai chamar a liquidez, o pessoal vai começar a se animar. E ela vai fazer o recuo para testar o quê? Justamente essa zona. E formar o nosso pivô. Só nesse momento eu compraria. Ah, mas ela pode simplesmente romper isso aqui e subir em linha reta? Pode. Por isso que quem está pensando em comprar, fiquem atentos em 3,50, 3,80 e R$4. Mas eu, na minha estratégia, e por questões aí de segurança pela bolsa estar em um momento complicado, eu vou esperar a formação do pivô. Ele acontecendo ou não. Se não acontecer, paciência. Se não, eu vou esperar, tá? Então ele vai fazer esse estouro, validar essa região, voltar para testar e é aqui que eu compraria. Beleza? E os meus alvos para as ações da Simpar seriam muito interessantes. Principalmente se a gente vê esta linha amarela aqui passar para cá. Tá? Se em algum momento ela passar para cá, na minha leitura, isso aqui vai ser uma formação de pivô de longuíssimo prazo, onde a gente teria aqui ó, um primeiro movimento de alta, movimento corretivo em ABC em onda complexa, para retomar. Então a gente pode sim falar aí nos próximos anos uma tendência de alta sólida, e a gente vê aí as ações da Simpar até mesmo testar aí os 8, 10, 20 reais nos próximos anos, tá? Prestem muita atenção na palavra anos, não vai acontecer em semanas, mas definitivamente é uma zona que eu vejo com um potencial muito grande. Claro que se a gente não cumprir esse cenário de romper essa região, segue o cenário de baixa, tá? Não vou tentar adivinhar fundo, vou deixar o mercado sinalizar aí para mim diminuir o meu risco o máximo possível, mas a gente está muito próximo de estar vendo aí a Simpar em fundo de longo prazo, tá? Principalmente se a gente se mantiver aqui, o Bovespa sobe, cai, não importa, toda essa volatilidade que ele tá, só por ela ainda tá aqui nessa região, eu fico bastante interessado, beleza? Então fique muito de olho aí nessa região, que pode ser um ponto muito importante para quem quer investir para longo prazo nas ações da Simpar, quer pegar um potencial de valorização muito grande, porque ela tá barata, então fiquem ligados, beleza? Aí a gente tem uma notícia justamente sobre esse ponto, né? Ficou barata, Simpar lança programa de recompra após ações perderem 65% do valor. Tá? Então a própria empresa está recomprando as ações porque entende que esse valor está muito barato e isso é um sinal interessante. Então eles vão diminuir aí basicamente 15% total de ações atualmente em circulação no mercado. Tá? Isso aí para mim mostra o potencial que tem justamente a ação, se eles estão dispostos a comprar porque eles acreditam que vai voltar a subir, né? Eles não fariam isso se não pensasse justamente, tá? Esse programa teve início no dia de hoje e vai até dia 20 de junho de 2026. E aqui eles justificam, né, por que ela vai adquirir ações no mercado, acredita em suas ações tão baratas, né, mal avaliadas, óbvio. A companhia precisa distribuir ações aos executivos como bônus e para não emitir novos papéis, eles já recompram, né, para distribuir e quer gerar valor aos acionistas que continuem sua base, apesar da estabilidade do mercado, beleza? Então eu vejo isso como um ponto muito positivo. Na parte aqui de fundamentos, preço ao valor patrimonial 0,88, tá? Tá muito interessante. A gente está nas mínimas históricas aqui, ó, do indicador, totalmente descontado, na minha opinião. Preço sobre o lucro, menos 8,81, tá? Ela tá tendo prejuízo, então não seria estranho, mas já teve uma melhora comparado com 2023. Dividendos, claro, não tá pagando nada. O ROI também negativo, mas já bem abaixo da média histórica da ação. Então isso aqui mostra uma oportunidade se ele parar de cair.
Na parte aqui de resultados, né, a gente vê que prejuízo, né, 22 caiu bastante, 23 prejuízo bem forte e 24 agora pode ser a virada da curva aí para alta. Beleza, pessoal? Então vamos ficar muito atento, pode ser uma boa oportunidade. Não esqueça de olhar outros dois vídeos que tá aparecendo aqui em cima para você, se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!